Bom dia, gente. Hoje tem mais visitante do que o normal. Eu sou o pastor Caio, para quem não me conhece. Vocês sejam muito bem-vindos à nossa casa. Queridos, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia. Antes de vocês dizimarem e ofertarem, eu queria ensinar algo. Abra sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos ler o capítulo de número 32, a partir do verso 22. Gênesis 32, verso 22. Diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, ou um anjo, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Mas respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó: dize, rogo-te como te chamas. E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Só até aqui, queridos. O que acontece aqui para quem não conhece? Jacó, o nome, né, o significado do nome Jacó é enganador. E se você ler desde o início a história de Jacó e de Esaú, você vai entender o porquê que ele levava esse nome de enganador. Porque tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que fosse a sua vontade, ele tentava obter através de engano, né? E nessa situação aqui que nós lemos, Jacó, ele tinha fugido do seu irmão Esaú, né? Por meio de um engano ele ganha o direito de primogenitura. Esaú era em tese o mais velho, e através de engano ele ganha o direito de primogenitura, e em função disso, sua mãe Raquel fala assim: foge daqui porque seu irmão Esaú quer te matar. E a Bíblia fala que Jacó foge, né? Vai para a casa de Labão, e ali ele se casa, enfim, e tudo que nós lemos aqui de ele tá voltando, e aqui é o retorno de Jacó, né? Depois de, eu acho que pelo menos 14 anos que ele fica na casa de Labão, e ali ele tem a sua vida, ele prospera naquele lugar, ele cria uma família ali, né? E ele retorna para sua cidade, ele retorna para sua casa, né? Da onde ele antes havia fugido. E aqui o que nós lemos é esse retorno de Jacó, ele voltando com sua família, com as suas mulheres, com seus filhos. Por isso que eu iniciei aqui pelo verso 22, né? Que ele fala que com tudo aquilo que ele tinha, ele transpôs o ribeiro, ele passou os seus filhos para o ribeiro, e a Bíblia fala que ele fica sozinho ali com Deus. E a Bíblia fala que sozinho ele luta com um anjo, né? Ali é o próprio Deus que está lutando com Jacó, né? E aqui, querido, esse é o momento em que Jacó tem a sua vida transformada, em que Jacó tem um encontro com o próprio Deus. Até então, até o capítulo 32, Jacó tinha Deus, na verdade, como Deus dos seus pais. Deus ainda, o Deus, né, de Abraão e de Isaac, para Jacó só era o Deus de Abraão e de Isaac. Ele não era o Deus dele ainda. Ainda que ele entendesse o Deus que os seus pais reverenciavam e de alguma forma ele seguia isso, mas até esse momento, essa passagem aqui revela onde o Deus dos pais, o Deus dos seus pais passou a ser o seu Deus. Né, quando ele tem uma luta com Deus, quando ele tem uma luta com esse homem, que de forma figurada, a Bíblia fala de um homem, de um anjo, e ali a Bíblia fala que no meio dessa briga, o próprio homem fala para ele: olha, eu não posso te resistir, né, então você precisa me deixar ir. Aí Jacó fala para ele: olha, eu só vou te deixar ir se você me abençoar. E eu sei que nós aqui da casa já sabemos o que significa essa palavra bênção, mas
para aqueles que estão ouvindo essa primeira vez, querido, não é a ideia de bênção, como nós ouvimos, de presentes, ou seja, Deus vai me abençoar. A gente acaba usando isso mais como um jargão, como algo que a gente vai receber da parte do Senhor, né, como um presente, como algo que Deus está nos dando. Mas na Bíblia, querido, a palavra bênção, ela significa estar sendo gerada uma descendência. A palavra é joelho, ou seja, é como se de fato Jacó estava falando: você precisa me abençoar, eu preciso ser gerado de ti então. Por isso que era a briga de Jacó com Deus, não tinha nada a ver com Jacó indo até Deus para lutar para que de alguma forma ele fosse abençoado no sentido de posses, mesmo porque Jacó estava voltando muito rico da casa de Labão. Ele havia conquistado muitas posses. E o que Jacó na verdade tem aqui com esse homem é uma luta para que ele recebesse em si a sua identidade. Por isso que quando ele vira para aquele homem e fala assim: eu peço que tu me abençoas, o que esse homem, que é o próprio Deus, fala para ele? Então eu vou mudar o seu nome, não te chamarás mais Jacó, mas a partir desse momento te chamarás Israel. Ou seja, ele libera propósito e identidade sobre a vida de Jacó. E a partir desse momento aqui, queridos, Jacó começa a dizimar. A Bíblia não fala no capítulo de número 32 de forma específica isso. Mas se você voltar a sua Bíblia no capítulo 28, quando Jacó está fugindo, ele nem tinha chegado à casa de Labão. Ele vira para esse Deus, que são Deus dos seus pais, e fala para eles: ele fala para Deus: se você me abençoar, se você me guardar durante todo o caminho, se você me fizer prosperar para a casa que eu estou indo agora, ainda que fugido de Esaú, eu serei você será o meu Deus e eu te darei o dízimo de tudo. Ou seja, e só no capítulo 32, querido, quando Jacó volta, é que a gente tem um entendimento de que de fato Deus dos seus pais passou a ser o Deus de Jacó. E eu entendo que é a partir daqui que ele cumpre aquilo que ele mesmo falou para Deus quando ele estava saindo fugido. Então, se você for o meu Deus, a partir do momento que eu te reconhecer como meu Deus, aí sim eu te darei o dízimo de tudo. Porque dízimo, querido, quando a gente fala da palavra dízimo, às vezes a gente até arrepia em relação a isso, em função de tanta corrupção e escândalo que a gente vê ali fora, mas de forma básica, querido, dízimo é reconhecimento de sacerdócio. Você reconhece que alguém está sobre si, que você tem alguém sobre você, alguém maior do que você está sobre você, em função disso você dizima para ele. A primeira vez que você vê dízimo na Bíblia é Abraão, tendo um encontro com Melquisedeque, que a Bíblia chama de sacerdote do Deus Altíssimo, o patriarca Abraão, né, em quem todos os filhos de Israel hoje têm a sua aliança baseada em função de Abraão. Esse patriarca, o maior de todos, na hora que ele tem um encontro com Melquisedeque, a Bíblia fala que eles ceiam, que eles comem pão e vinho, e que Abraão dizima para Melquisedeque, ou seja, reconhecendo que Melquisedeque estava acima dele. Por isso que dízimo não tem a ver com velha aliança ou nova aliança. Dízimo é princípio, querido, não é mandamento. E quando você fala-se a respeito de princípio, não tem mandamento e não tem velha aliança e não tem nova aliança. Princípio é fundamento. Então você pratica em função de algo que você entende. Só que, por que eu li Gênesis capítulo 32 aqui, querido? Porque esse reconhecimento de sacerdócio, você dizimar, não em função de um mandamento, mas de um princípio que você entendeu e por honra, você só vai fazer quando você tiver a sós com Deus e entender que Ele é o seu sacerdote, que Ele de fato te transformou e mudou o seu nome. Você pode dizimar, ainda que você não tenha passado por esse processo, mas a ideia de Deus é que você não dizime porque alguém diz para você que você tenha que dizimar. Mas assim como Jacó, querido, que foi sincero com Deus, ao menos, ele falou: se você for o meu Deus, então eu sim dizimarei tudo para ti. Ou seja, quando eu de fato reconhecer que você é sacerdote sobre mim, em honra, em resposta de honra, para reconhecer que você é o sacerdote sobre mim, aí eu te dizimo. Mas esse é um lugar, querido, que você entra com Deus. Então nós vamos dizimar nessa manhã e ofertar ao Senhor, mas entenda, querido, o dízimo que você entrega para Ele não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com um mandamento, mas é com um princípio que permeia toda a Bíblia e que você, através de um reconhecimento de um sacerdócio, que você entende que Ele é Deus sobre sua vida, você entrega para Ele as suas primícias, você dá a Ele a devida honra, reconhecendo que tudo vem dEle. E a oferta, querido, ainda que não seja um princípio baseado nisso,
você oferta também por gratidão e por honra a Ele. Na maioria das vezes a oferta na Bíblia, ela é aliada à necessidade dos outros. Você faz para Deus em primeiro lugar, Paulo fala isso. Fazendo para Deus em primeiro lugar, mas saiba que a oferta que você está dando, e Paulo usa essa expressão muitas vezes, assistência aos santos. Os apóstolos falam para ele, olha, não se esqueça dos pobres, ou seja, aquilo que você está entregando muitas vezes é para sustento de pessoas que não têm muitas vezes o que comer, que passam necessidade, e as ofertas eram dirigidas para isso, mas muitas vezes elas serviam para assistência aos santos, e pode ser feita por diversas vezes, mas ela atinge pessoas também. Você dá e você se move em função de necessidade muitas vezes. Não que você não possa fazer porque você queira e fala, eu quero entregar para Deus, e em primeiro lugar você faz para Deus por todas as vezes. Mas ainda assim, tanto a oferta como um dízimo, querido, ela é a resposta de um coração que quer honrar o seu Deus, que entende o sacerdócio e quer honrá-lo dessa forma. Amém, gente? Que vocês tragam os seus dízimos, que vocês tragam as suas ofertas em gratidão e honra ao seu Senhor. Deixa eu orar com vocês, querido. Baixe sua cabeça, fale com Deus também. Pai, nós pedimos a sua graça, Senhor, sobre essa manhã, Deus. Obrigado por cada um, Senhor, que trouxe os seus recursos, Pai, a Ti. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, Pai. Que o Senhor possa multiplicar a semente que eles têm colocado diante do Senhor, meu Pai. E obrigado por esse tempo também, Deus. Que a sua graça venha sobre nós, Deus. Que a sua palavra, Senhor, seja entendida de forma integral, Pai, que o teu Espírito possa falar ao nosso coração, Senhor. Que seja muito mais do que um discurso, Deus, do que umas palavras aqui, Senhor, faladas, Pai, que possam atingir a razão de alguém, Senhor, mas que elas possam tocar corações, que elas possam transformar vidas, Espírito Santo. O Senhor mesmo disse, Jesus, que as suas palavras, elas são Espírito e vida, Deus, e que elas sejam Espírito e vida para nós, Deus. Que ela nos alimente, Senhor, que ela gere transformação, que ela abra os nossos olhos, Pai, que ela quebre cadeias, que ela desate entendimento, Senhor, e traga clareza, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, meu Pai, e assim oramos, Senhor. Amém. Queridos, eu quero começar lendo um texto com vocês em Hebreus, a partir do capítulo 3. Talvez esse começo eu vou abrir bastante a Bíblia com vocês. Eu queria explicar algumas coisas, queridos, antes da gente entrar de forma específica naquilo que o Senhor falou ao meu coração ao longo dessa semana. Nós vamos ler Hebreus 3 a partir do verso 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Queridos, o livro inteiro de Hebreus, assim como leva seu nome, ele foi escrito para os hebreus, né, para o povo de Israel, para aqueles a quem foi destinada a aliança. Então tudo que o autor fala aqui, apesar da gente não saber quem escreveu, né, muitos dizem que foi Paulo, outros dizem que não, mas enfim, isso não importa para nós, importa que ela está na Bíblia e ela foi caracterizada dessa forma, então para nós é bênção, para nós é ensino que está aqui. Mas basicamente ela foi escrita para os hebreus, então tudo que esse homem escreveu aqui nessa carta,
Aquelas pessoas a quem essa carta era destinada dominavam assuntos dos quais ele escreveu aqui. Por isso que do capítulo 1 ao capítulo 13, que eu acho que é o livro de Hebreus, você vai ver ele falando muita coisa a respeito do Antigo Testamento. E o tempo todo, todas as vezes que ele faz menção a respeito de algo do Antigo Testamento, ele faz questão de falar para aquele povo que aquelas coisas eram praticadas no Antigo Testamento, mas que elas tinham um propósito de revelar alguma coisa que estaria descortinado a partir da nova aliança, né? Então, como nós lemos aqui, Moisés, a quem é dado as leis, a quem o Senhor entregou para que ele promulgasse a lei, e aquele povo andava debaixo daquelas leis. Então o tempo todo o autor vai falar, olha, ainda que essas leis existiam, ainda que tinha tabernáculo, ainda que existia toda a glória, né, da qual vocês conheciam e da qual por anos vocês obedecem, ou ao menos tentam obedecer de alguma forma, mas que vocês acreditam que foi o próprio Deus que deu, e deu mesmo, foi Deus quem deu para eles. Mas eles tinham um propósito, essas leis tinham um propósito, que a partir de Cristo, quando Cristo viesse, tudo aquilo que eles praticavam anteriormente, era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. Ou seja, todos os benefícios, tudo aquilo que era ensinado no Antigo Testamento, tudo aquilo que era revelado no Antigo Testamento, ele tinha como um propósito básico, fazer com que quando Cristo viesse, as coisas que antes eram praticadas, agora são feitas, dando um novo sentido a essas coisas, né? Então eles olhavam para a lei, eles olhavam para os sacrifícios, eles olhavam para as ofertas que eram entregues, eles olhavam para roupas dos sacerdotes, ou seja, para tudo aquilo que estava escrito a respeito na lei, tinha um propósito para estar escrito. Eu acho que Romanos, não lembro, eu acho que é Romanos, não vou lembrar agora, mas Paulo fala, olha, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então todas aquelas leis que muitas vezes é chato a gente ler, que a gente fica cansado de ler aquelas coisas, elas tinham um propósito. Deus falou aquelas coisas por uma razão e por um propósito. E o que o autor de Hebreus fala é que quando Cristo veio, o que ele fez foi iluminar todas as coisas. Ele trouxe a revelação que antes eles não sabiam, de que a lei, de que o Antigo Testamento, de que o tabernáculo, de que toda a glória que havia naquilo, querido, ela na verdade era apenas sombra de alguma coisa que haveria de vir. Ela não era a realidade das coisas. Em Cristo, essas coisas se tornam reais. A partir de Cristo, essas coisas deixam de ser sombra e passam a se tornar realidade. Cristo revela, ele descortina todas essas coisas aos olhos dos hebreus e fala, olha, aqueles sacrifícios que vocês ofereciam agora não é mais necessário vocês oferecerem sacrifícios pelos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele entrou no lugar para vocês e ele se ofereceu em sacrifício no lugar de bode e de touro. Agora vocês não precisam mais acender incensos, que aquilo representava as orações. Agora quando você ora, assim como eles no Antigo Testamento acendiam incenso de noite, você também, através da sua oração, você na verdade de forma simbólica tivesse como se estivesse acendendo incenso. As roupas dos sacerdotes, todos os ornamentos, cada simbologia do tabernáculo, querido, ela representava algo que em Cristo foi revelado para nós e foi escrito para o nosso ensino. Então, aqueles sacerdotes, querido, no Antigo Testamento existia uma tribo específica que oficiava como sacerdote, que era a tribo de Levi. Quando você lê em Êxodo, em nenhum momento você vai ver Deus manifestando que essa era a vontade dele, que fosse apenas uma tribo, que a tribo de Levi oficiava diante dele como sacerdote, oferecia sacrifícios, recebia ofertas do povo. Isso vem em função, acho que a partir de Êxodo capítulo 32, quando Moisés vai receber a lei, o povo se corrompe e começa a adorar um bezerro. E no meio de toda aquela corrupção, quando Moisés se ausenta para receber as leis, quando ele desce, ele vê tudo aquilo que está acontecendo. Ele fala, olha, quem não se corrompeu, quem não compactua com o que está acontecendo aqui, que venha comigo. E a Bíblia fala que só a tribo de Levi foi a única tribo que se juntou ao lado de Moisés e que não compactuou com aquilo que estava acontecendo. E Deus separa a tribo de Levi para que ela oficiasse a partir de então como sacerdotes. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que todos nós entrássemos nesse lugar de sacerdócio, que todos nós tivéssemos essa intimidade com o Senhor, que todos nós tivéssemos a autoridade para ministrar a Ele.
Mas em Cristo, querido, quando Ele vem, Ele estabelece uma nova ordem para casa. Ele diz que a partir dele, não vai mais ter uma tribo específica que pode ministrar a Ele simplesmente. Mas agora todos, de forma completa, vão ser sacerdotes diante do Senhor. E às vezes é um pouco até difícil de entender Hebreus, porque ele começa a falar de quem eu falei aqui no início, quando eu falei sobre dízimo. Ele fala que nós somos agora sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Hebreus, querido, porque eu disse que eu ia ler mais, para que isso ficasse bem compreensível para nós, senão a mensagem não vai fazer sentido. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Pula para o verso 11. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio de Levi, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertencem a outra tribo, do qual ninguém prestou serviço ao altar. Ou seja, queridos, o que o autor está falando aqui, em primeiro lugar? Ele fala Abraão, que era o patriarca. Depois que ele sai de uma guerra, que a Bíblia chama a guerra dos 4 reis contra 5. Ló, que era o seu sobrinho, tinha ido morar em Sodoma e Gomorra naquela época. Ló vivia junto a Abraão, como sobrinho dele. O pai de Ló morreu, e Abraão, quando vai embora de Terá, ele leva Ló junto, como filho. Ele fala, olha, o seu pai morreu, então eu vou adotar você, ainda que você seja o meu sobrinho, você vai andar junto comigo. E a Bíblia fala que chegou num determinado momento que eles tinham muitas posses, e a terra onde eles estavam já competia, porque eles tinham muitos animais, então não tinha como eles viverem no mesmo lugar. E a Bíblia fala que Ló vai para Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para um outro lugar. Só que Sodoma e Gomorra entra numa guerra com outras cidades nas vizinhanças. E a Bíblia fala que Abraão fica sabendo que Ló, no meio de tudo isso, é capturado com sua família. E Abraão decide entrar no meio dessa guerra, algo que não tinha absolutamente nada a ver com ele, porque ele exercia a paternidade sobre a vida de Ló, mas ele decide entrar na guerra em função do seu sobrinho. E ele ganha. Por isso que a Bíblia fala que dos despojos aparece o rei de Salém para ele, em quem ele oferece todo o dízimo, todo o despojo, ele entrega. É nesse momento que nós lemos aqui. E a Bíblia fala que esse sacerdote, que era Melquisedeque, é na verdade uma figura de Cristo. Ele não tem genealogia, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem ninguém ou nenhuma origem a qual a Bíblia revela, porque na maioria das vezes um sacerdote para oficiar, ele tinha que ter algo comprovado, ele tinha que falar que ele era filho de alguém, que era da tribo de Levi, para ele ter a autoridade para oficiar como sacerdote. A Bíblia fala que Melquisedeque não, ele só aparece como sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão reconhece isso e dizima isso para ele. Então a Bíblia fala que Jesus, vindo de uma outra tribo, que não era a tribo de Levi, que era da tribo de Judá, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdote que veio, querido, não mais para oferecer bodes e não mais para oferecer touros e sangue de animal inocente para que o povo pudesse ser perdoado do seu pecado. A Bíblia fala que esse sacerdócio, a diferença dele é que ele, sem pecado, foi o Cordeiro de Deus para cada um de nós. Que de forma inocente, ele quem resolveu entrar no Santo dos Santos e se entregar por nós. Que aquele véu que antes separava e que as outras tribos, em função da sua corrupção, não podiam oficiar,
Agora ele inaugura uma nova ordem, estabelece uma nova ordem, estabelece uma nova casa, onde a partir dele, o sacerdócio seria a partir de Melquisedeque, querido. Onde um modelo estabelecido seria Jesus. Onde as coisas do Antigo Testamento eram apenas sombra daquilo que haveria de vir. É o que a Bíblia nos fala. Ou seja, antes, enquanto se faziam aquelas ordenanças e tudo aquilo, Jesus veio para cumprir, querido, nele e de forma completa a lei, coisas que antes eles não podiam fazer. A Bíblia fala que antes deles entrarem no Santo dos Santos, eles tinham que oferecer um animal, derramar sangue inocente pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. Ou seja, antes dele poder ministrar ao Senhor, antes dele poder entrar nesse lugar, ele teria que se limpar também, porque ele mesmo estava em pecado. Mas a Bíblia fala que esse sacerdote, a quem se colocou, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, santo, querido, é ele quem entra nesse lugar por cada um de nós. E ele mesmo quem se apresenta como um cordeiro. É ele mesmo quem entra, querido. E a partir dele uma nova ordem é estabelecida. A partir dele, agora eu e você somos sacerdotes, como Deus sempre quis que nós fôssemos. Então não é mais a uma tribo, ou não é mais a um grupo seleto de pessoas, querido, que tem autoridade para ministrar a Deus. No momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus e que nós entendemos e que reconhecemos o seu sacerdócio, Deus coloca isso sobre nós em Cristo. Ele fala, você também agora traz consigo a responsabilidade de ser sacerdote. Então você não precisa ficar indo a alguém, querido, para que essa pessoa sacrifique no seu lugar, porque agora você, segundo o modelo que você recebeu, é você quem tem que oferecer o sacrifício. É você quem vai entrar nesse lugar, é você quem vai adentrar nesses lugares que Deus quer que você esteja, querido. Isso é algo que foi estabelecido em Cristo, a partir dele. E por que, querido, que Deus fez isso? E foi aonde Deus pensou toda essa mensagem, onde eu vou alinhar com vocês o porquê que eu expliquei tudo isso de início. Nós lemos no começo, em Hebreus, no capítulo 3, que Moisés ele era fiel em toda a casa de Deus como um servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. E Cristo não, ele foi fiel como filho, a qual casa somos nós. E o que Deus está querendo nos ensinar aqui, queridos? Que Moisés, ele teve a capacidade de anunciar um Cristo em função da sua servidão à lei. Moisés foi fiel. Ele mesmo fala a respeito de si, dizendo que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele, e ele falando a respeito de Jesus. Ele foi um dos maiores vultos do Antigo Testamento, a quem Deus chama de homem leal, homem fiel. E a Bíblia fala que, ainda que ele tenha a sua lealdade, ainda que ele tenha a sua fidelidade, a Bíblia fala que ele foi fiel como um servo. Em função da sua servidão à lei, ele foi achado fiel diante do Senhor. Mas a partir de Cristo, querido, como eu disse, uma nova ordem é inaugurada, aonde nós não devemos mais servidão a uma lei, aonde o próprio Cristo fala assim, tudo bem, a partir dele você era servo em função de uma lei em Moisés, mas a partir de mim você tem que ser fiel como um filho, a qual casa somos cada um de nós. Ele traz a responsabilidade para nós, querido. Ele fala para que você então desfrute da nova aliança, desfrute de todo o sacrifício do meu filho. Glória a Deus por isso, querido, que Jesus fez aquilo que fez, que nós temos liberdade hoje, que nós temos acesso à presença de Deus como os homens do Antigo Testamento não tinham, como homens que se entregaram a um propósito, morreram por um propósito, não tinham, querido, esse mesmo acesso que nós temos hoje. Eles tinham apenas o conhecimento de uma lei. Quando a Bíblia fala dos heróis da fé, ele fala de Jefté, ele fala de Sansão, ele fala de Samuel, ele fala de Davi, ele fala de homens, querido, que fizeram algo em função de Deus, que obedeceram a uma palavra, mas que não tinham um espírito dentro, que não tinham o acesso que nós temos hoje. E a Bíblia fala que eles fizeram isso em função de uma servidão àquilo que eles acreditavam. Ou
Só que o problema disso, querido, é que quando nós somos servos e nós não conseguimos entrar num lugar do filho, nós não conseguimos ser aquilo que Cristo deseja que nós sejamos. Porque um servo, querido, ele é apenas sombra de alguma coisa. Moisés, ele foi servo, mas a capacidade que Moisés teve, ainda que fiel em todas as coisas, foi anunciar um Cristo, mas ele mesmo não conseguia ser o Cristo. E o que o Senhor inaugura para nós, querido, e o que Ele tem para as nossas vidas é uma identidade de filho, onde nós conseguimos ser sacerdotes sobre si, onde essa nova ordem que é estabelecida em Cristo, querido, ela nos traz liberdade, mas ela traz uma responsabilidade muito grande, para mim muito maior do que é estabelecida no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento eles tinham que ler uma lei, querido, e eles eram frios para obedecer aquilo. Agora aqui não. Para que você consiga ser sacerdote sobre si, alguém honesto diante do Senhor, querido, você sabe e nós sabemos que o que Jesus veio promover dentro de nós é uma mudança interna, é uma mudança de natureza. Mas o maior problema que existe, querido, no meio de tudo isso é que nós podemos viver a nova aliança, mas como se estivéssemos na velha. Eu posso ser um servo muito obediente, mas o problema de eu ser um servo muito obediente e não ser o filho é que eu sempre vou estar à sombra de um mandamento de alguém. E esse não é o desejo de Deus. Vocês conseguem entender isso, querido? Ainda que alguém te fale aquilo que deva fazer e você é obediente em relação àquilo, mas a ideia de Deus é que você aprenda através dessas palavras. Que você seja obediente sim, mas que você consiga migrar, querido, de um lugar de servidão a uma lei, para um lugar de filho, onde você estabelece a sua casa. Porque a pessoa que está sobre você, querido, o sacerdote que está sobre você, não tem mais a responsabilidade de estabelecer a sua casa, ela foi entregue a você. É você quem é sacerdote sobre você em primeiro lugar e depois sobre a sua casa. Porque se nós continuarmos dessa forma, o que a gente vai passar a nossa vida e talvez ir para o céu, mas a gente nunca vai desfrutar daquilo que Deus nos entregou. Foi isso que Deus me falou de início, querido. Que um servo ele é obediente, mas ele vive à sombra de alguém. Ele vive à sombra de um mandamento. E ele anuncia o Cristo através da sua obediência. Por que ele anuncia o Cristo através da sua obediência? Porque ele obedece aquilo que foi dito. Mas ele nunca consegue ser o Cristo. Ele nunca consegue sair de um lugar onde ele, fora dali, ele consegue entender o princípio que foi lançado sobre ele e replicar aquilo, porque ele é servo. E o servo ele só faz as coisas mediante uma palavra de ordem, mas não por natureza. Ainda que ele seja leal, ainda que ele tenha todas essas qualidades, glória a Deus por isso, querido. Mas é sombra, isso é sombra. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Sabe o que era isso? Pessoas que tinham acesso a Pedro, mas que não queriam ter aquilo que Pedro tinha, não queria se dobrar para receber aquilo que Pedro tinha, porque era muito alto o custo. Então eles viviam à sombra de Pedro. Eles eram curados? Sim, eles eram curados, mas viviam à sombra de alguém. Enquanto o propósito de Deus é que você não viva à sombra de ninguém, querido, é que você seja. Por isso que a Bíblia fala de filho, porque filho é estabelecido a partir de imagem e semelhança. Então, através de imagem e semelhança, você consegue ser aquilo que Deus chamou para que você seja. Quando o povo no Antigo Testamento estava com lepra, eles tinham que se mostrar ao sacerdote. Então eles ficavam com a pele com sintomas de que tinham lepra. E na simbologia bíblica, querido, lepra fala de pecado. Então quem tinha autoridade para declarar que aquele leproso estava de fato leproso e ele tinha que ficar afastado do povo para não contaminar outros, ou que tinha autoridade para dizer para ele que ele estava curado, era o sacerdote. Então ele estava lá com lepra, ou ele achava que ele estava com lepra, ele ia até aquele homem, que era uma autoridade do povo, um sacerdote do povo, ele mostrava sua pele para aquele homem, e aquele homem dizia: olha, você ainda está com lepra, então você vai ter que ficar em quarentena,
Você ainda não pode se ajuntar a todo o povo. Ou não, ou aquele sacerdote falava, olha, não, você está curado. Porque pelo que eu vejo na sua pele, ainda não há mais sinal. Não há mais sinal de que você está com lepra. E o problema disso é que, ainda que isso acabou, ainda que essas coisas são uma simbologia, ainda que essas coisas são uma sombra daquilo que haveria de vir, ainda que tudo isso foi escrito para o nosso ensino, como eu falei, ainda assim muitas vezes nós agimos da mesma forma, querido. Porque para nós está tudo bem se o pastor não vê que eu estou em pecado. Ah, ele não viu. Ou ele nem está sabendo disso. Você chega para ele para mostrar para ele e dizer, eu estou com lepra. Se ele dizer para você que ele não está, que você não está com lepra, beleza, você vai embora com a sua consciência limpa. Isso no Antigo Testamento servia, querido, mas para o Novo Testamento falar para você não cola mais. Porque todas as coisas, querido, no dia da vinda de Cristo, vão ser colocadas às claras. Aquilo que nós fazemos às ocultas, disse Jesus, vai ser colocado às claras. Então não adianta a gente se enganar. Não adianta a gente achar que porque tem uma autoridade sobre nós, e essa autoridade declara que nós estamos limpos, então nós estamos com a consciência limpa, como que jogando a culpa para ele, mas ele disse que eu estou limpo, mas você sabe dentro de você que você não está limpo. Você sabe dentro de você que existem coisas ainda que não estão de acordo com o que você lê na palavra. O problema é que a gente lê a Bíblia para ler simplesmente, às vezes para obter um conhecimento, mas a gente não lê a Bíblia como um espelho em relação à nossa vida. Essa palavra, querida, ela só vai ser espírito e vida para você quando você colocar ela no seu devido lugar. Senão ela é só mais um livro. É só mais um livro que foi usado para escravizar pessoas, é só mais um livro que foi usado para matar pessoas, é só mais um livro que em função de desentendimentos de sua interpretação houvera guerra. Tem guerra até hoje, para falar quem que é da aliança, se é filho de Abraão, se é filho de Ismael. Estão lá brigando até hoje, derramando sangue até hoje. Tem filhos pagando preço até hoje, enquanto Jesus fala, por que vocês matam os seus filhos enquanto o meu filho morreu no seu lugar, para que seus filhos não tivessem mais que morrer? Porque eles não conseguem olhar para isso, querido. E a gente precisa entender que Cristo morreu por nós. E que não adianta mais a gente achar que em função de uma autoridade declarar a nossa limpeza, nós estamos limpos, porque você é sacerdote sobre você. E eu não estou aqui anulando de forma alguma, querido, a coletividade ou alguém que está sobre você, para que ele te ajude, para que ele te aconselhe, para que ele seja pai sobre você, para que ele alinhe. Nós sabemos disso, o quanto isso é bom, o quanto isso é um tesouro, o quanto isso é bíblico. Mas a ideia é que um dia você saia da sombra, querido, e você se torne o filho. Você precisa sair da sombra. Só que para você sair da sombra, você precisa ir às claras, e para você ir às claras, você precisa dizer a lepra que está dentro de você. Porque não adianta alguém do lado de fora declarar que ele não viu lepra em você, sendo que Deus está vendo. E sendo que em Deus, querido, existe possibilidade de cura para todas as coisas. A Bíblia fala que ele veio como homem só para isso. Vocês conseguem compreender isso? Ele veio só para isso, para que ele pudesse olhar para mim e para você hoje e falar assim, eu sei que o que você tem, o que você está passando e a cadeia que te prende, eu também já vivi porque eu fui homem como você. A Bíblia fala que não houvera sacerdote como Jesus, que tem a capacidade de se compadecer de todas as suas fraquezas, porque ele veio como um homem, sofreu como um homem, obedeceu como um homem, escolheu entrar num lugar de morte como um homem, com a consciência limpa daquilo que ele estava fazendo. E hoje ele pode se compadecer, querido, de cada um de nós, mas que sejamos sinceros diante do Senhor, que sejamos sacerdotes sobre as nossas vidas, que sejamos responsáveis sobre essas coisas, porque Deus vai cobrar de nós, querido. Ou você acha que toda essa liberdade que nós temos em Cristo, ou você acha que o fato do Filho dele ter morrido por nós, e todo o conhecimento que a gente tem recebido, isso vai ficar barato? Não vai, querido. Ou seja, participe do coletivo. A Bíblia fala que o sangue de Cristo, ele corre aonde? Aonde que corre o seu sangue?
fora do corpo? Ele corre no corpo. Por isso que nós ceiamos como corpo. Porque tem um propósito isso. Então, enquanto igreja, querido, a cura corre no corpo. A cura corre em você confessar aos outros. A cura corre nessas situações. A cura corre em você se submeter a pessoas. A cura corre em você ser disciplinado. A cura corre em todas essas coisas. Mas na hora que você vai embora com todo esse pacote de presente, leva para sua casa, Deus fala amém, mas o sacerdote sobre sua vida é você. É você quem vai colocar em ordem, é você quem vai decidir praticar, é você quem vai fazer todas essas coisas, ou você vai voltar domingo que vem, sentar na mesma cadeira, continuar com os mesmos pensamentos, continuar com a mesma vida, dizendo que vive a nova aliança na sua plenitude, e a gente sabe que não vive. Porque a realidade, querida, é que nós às vezes nos acostumamos tanto com as cadeias que nos prendem, que ela acha que ela já faz parte da nossa vida. Não, esse meu jeito já faz parte da minha vida. Há tantos anos que eu faço, há tantos anos que eu pratico, há tantos anos que eu peco assim, há tantos anos que eu minto, há tantos anos que eu não consigo controlar os meus olhos e olhar para outras mulheres, há tantos anos que eu sou desonesto com os outros, que eu não tenho caráter, e faz tantos anos, então eu acho que eu sou assim mesmo. E vamos na igreja, levantamos a mão. Só que o problema disso, querida, é que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor, e tudo que nos foi falado, e tudo que nos foi ensinado, querido, vai ser cobrado. Vai ser cobrado, nós precisamos entender isso. Que você receber a salvação, querido, foi de graça, mas na hora que você se encontrar com Cristo na sua segunda vida, você vai pagar o preço em função da resposta que você está dando. Seja ela um sim para tudo aquilo que você ouviu, seja ela um não. E de novo, querido, isso não tem a ver com os problemas que você tem e com os pecados que te atormentam. E você dizer que eu não consigo me libertar disso, ou eu não consigo ser um filho, eu não consigo alcançar a pureza da qual a palavra me fala. Tudo bem, Deus se compadece de você, querido. E um dia nós acreditamos, e eu acredito também, que você vai ser liberto. A Bíblia fala que a gente precisa, às vezes, bater na porta para que ela seja aberta. Então tem insistência da nossa parte, sim, de não achar que as coisas estão normais e que é assim que deve ser. Não deve ser assim, querido. Se a Bíblia diz que eu sou um filho sobre essa casa, então eu sou um filho sobre essa casa que revela imagem e semelhança. Por isso que no final, ele fala, olha, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim. A ousadia, a exultação da esperança, ou seja, tem um fim. Mas se a gente quiser viver de obras que Deus vai fazer, a gente vai poder contemplar todas elas, mas ainda assim a gente não vai se sentir parte integrante disso. Olha o que a Bíblia diz, querido. Não precisam abrir. Porque Hebreus 10, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preza a consumir os adversários. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, porque se vivermos deliberadamente em pecado, sabe o que é viver deliberadamente em pecado? O que é deliberar? É você saber e você delibera, simples assim. Você tem escolha diante de você, mas você delibera por aquilo que é errado. Por isso que ele diz, olha, porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, por escolha, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Ele fala assim, não vai mais adiantar, porque o sacrifício já foi feito uma vez por todas, não resta mais sacrifícios para nós. Ele está disponível para que você retenha ele para você e utilize ele para você como cura, mas de forma deliberada, ou seja, escolhida, a gente viver dessa forma, querido, já não resta mais sacrifícios para nós. Verso 29, ele fala de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Sabe o que é profanar? É você tratar aquilo que é santo como comum. Quando a Bíblia fala que eles profanaram a aliança, ou eles profanaram o sangue de Cristo, ele tá dizendo que aquela pessoa que trata aquela aliança ou aquilo que foi feito em Cristo
como algo comum, sendo aquilo que é santo, eles estão profanando a aliança. Nós precisamos, querido, entrar nesse lugar, de sermos sacerdotes sobre si, de entendermos isso. As coisas foram escritas para nós. Hebreus 3:7, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, porque é possível endurecer mesmo diante de uma palavra de graça. No dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, e assim eu jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Por 40 anos eles viram o que? As obras do Senhor. Para pensar, querido, nesse povo, durante 40 anos eles viam tudo aquilo que Deus fazia. Durante o dia tinha uma nuvem que protegia eles do sol, durante a noite uma coluna de fogo do frio. Todos os dias eles acordavam e tinham um pão que caía do céu, eles viviam com um milagre de forma rotineira. Todos os dias eles tinham contato com aquilo. E a Bíblia fala ainda que por 40 anos aquilo se tornou Baal, eles profanaram aquilo. Mas ainda assim eles erravam no seu coração. Porque Deus cobrou um dia deles, querido. Deus cobrou um dia tudo aquilo que foi liberado sobre eles. E Deus vai cobrar de nós, querido. Porque nós precisamos entender que a nova aliança é uma nova ordem estabelecida. É um lugar onde o véu foi rasgado, onde você é o sacerdote, você entra, você ministra a Deus, você tem autoridade para fazer isso a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo. A partir do momento que você ceia, que você participa da mesa da comunhão, que você entende do sacrifício, Ele te deu autoridade para todas essas coisas. Mas essa mesma liberdade, querido, precisa gerar em nós responsabilidade de entender que nós precisamos olhar para si, de que nós precisamos conceber e entender a lepra que está dentro de nós, querido, e se colocar diante do Senhor, quantas vezes necessário for, querido, mas Ele é suficiente, o sangue dEle é suficiente para nos libertar. E não se acostumar com a cadeia que te prende, dizendo que isso é normal sobre sua vida, porque essa cadeia não é normal. Essa cadeia pode ter vindo de gerações. Essa cadeia pode ter vindo de atitudes e comportamentos que você mesmo na vida antes de conhecer Jesus, mas ela veio e está sobre você. E o que Cristo tem para você é liberdade. Para Cristo Ele nos libertou, não foi isso que está escrito? Ele nos libertou. Então que sejamos livres, querido. Que sejamos honestos diante do Senhor. Eu quero encerrar com um texto. Pode parecer duro, mas esse texto está no meu coração desde o começo da semana, querido. Jeremias 8, a partir do verso 10. Se você quiser abrir ou se você só quiser acompanhar. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Aqui ele está falando de um povo que naquela época eram os sacerdotes, que tinham a responsabilidade de ensinar o povo, de dizer para eles e apontar para eles que aquilo que eles estavam fazendo estava errado e que eles estavam em pecado. E a Bíblia fala que esses profetas e que esses sacerdotes, que tinham a responsabilidade de fazer isso, curavam a ferida do povo de forma superficial, dizendo paz, paz, enquanto não havia paz. Agora traz isso para você, querido. Nós somos os sacerdotes sobre si. Então para de declarar paz aonde há ferida, porque não vai adiantar. Se tem ferida, então não declare paz, querido. Abra. Exponha. Para que Deus trate, para que Deus cure, para que Deus coloque óleo, para que Deus te leve no hospedeiro, como uma figura da igreja, onde você vai ser tratado, onde que os ministérios e os dons estão fluindo, querido. Porque eles estão fluindo para serviço do corpo, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos filhos do Senhor. E não vivemos à sombra de um mandamento, mas para que sejamos inteiros, querido, conforme a imagem e semelhança dEle. Amém, gente? Se coloque em pé. Eu quero orar com vocês.
Queridos, eu não trouxe essa palavra de forma alguma para que eu estivesse aqui expondo coisas ou jogando pedras em você, no sentido de falar que você está em pecado e que é isso, é aquilo. Eu queria trazer, na verdade, para você um batismo de consciência. Um batismo de consciência, querido. Que você seja responsável por você. Que você dê a resposta devida, querido, àquilo que Cristo fez por nós. Que essas coisas e que esses entendimentos que são lançados sobre nós, de verdade, querido, sirva para nós. Para que nós tenhamos consciência daquilo que nos foi entregue. Daquilo que nos é colocado, querido. Nunca antes, Deus disse, querido, de que o ministério que antes era gravado em pedras, agora será gravado no coração dos homens. Ele te deu a oportunidade de voltar ao Éden, de ter intimidade com Ele, de ter relacionamento com Ele. Todas essas coisas foram retornadas em Cristo, foram capturadas em Cristo. A possibilidade de redenção, a possibilidade de conseguirmos desfrutar, querido, verdadeiramente de uma liberdade que Cristo nos oferece. Mas, na maioria das vezes e muitas vezes, querido, nós precisamos, assim como Jesus, obedecer, querido, e essa obediência vai gerar sacrifício sim, vai gerar dor sim, mas tudo isso é para o nosso aprendizado. Eu já falei isso daqui, querido, tem uma canção que fala que nós não conhecemos os nossos pecados lá na cruz, é verdade, porque Jesus foi pagar por eles, mas tem alguns que precisa conhecer, querido, que foi um preço foi pago. Você precisa conhecer o seu pecado sim, você precisa conhecer que um dia alguém morreu por ele, e que teve um custo, isso. E que a gente não pode tratar de forma banal essas coisas, dando de ombro, falando, o pastor não está vendo, fulano não está vendo, ciclano não está vendo. Tudo bem então, mas Deus está vendo. E isso precisa ser o suficiente para nós. Como homens, isso precisa ser o suficiente para nós, querido. Por isso que Jeremias fala que o pior no meio disso tudo, além deles curarem e declararem paz sobre uma ferida, curarem de forma superficial, ele continua dizendo, e o pior, eles nem sentiam vergonha. Eles nem se envergonhavam disso. E isso para Deus era uma abominação. Deus não tem problema com o seu pecado, querido. Deus tem problema em você não sentir vergonha por ele. E você olhar para si e falar, eu preciso ser transformado, cara. Se existe essa possibilidade, se ela está à minha disposição, se ela é disponível para mim e para você, então eu preciso me lançar a ela. Eu preciso ser um filho. Porque senão, querido, diante dos outros, como eu disse, a gente só vai ser mais um servo que vive à sombra de um mandamento de alguém que foi transformado e consegue olhar para a sua vida e dizer e apontar o caminho que você tem que andar, mas se solta você sozinho, você fica igual um cego, não sabe para onde vai. Porque era para você ter aprendido os princípios, era para você ter se lançado, era para você ter usado dos conselhos que te entregaram, querido, para formar um novo homem, e não simplesmente para obedecê-los de forma cega, achando que sempre vai ter alguém dizendo para nós o caminho a apontar. Não, querido. Nós precisamos quebrar esses vínculos e causar ruptura em função dessas coisas e entender que nós somos responsáveis sim, e se portar dessa forma, e guerrear as suas guerras. Vai para o Val de Jaboque, como Jacó foi, querido. Ele era um enganador, mas de lá Deus falou assim, mas agora o seu nome muda, Jacó. Você não será mais chamado de enganador, mas você será chamado de príncipe. E é o que nós somos, Camilo, filhos de um rei, nós somos príncipes. Então tem a cabeça de um príncipe. E príncipes lutam com Deus sim, querido. Porque eles querem diante de Deus aquilo que lhe foi colocado na cruz. Então fala, Pai, o Senhor me entregou isso na cruz, então eu vou nesse lugar, porque é disponível para mim, então eu vou me lançar nesse lugar. O que eu tenho que fazer, Senhor? Quanto tempo vai durar? Não sei, mas eu só sei que é disponível, querido, e essas coisas funcionam e precisam funcionar. Deus gosta disso, querido. Deus gosta de pessoas que se lançam em cima dessas coisas. Deus gosta, Deus se agrada, querido. Ele fala, você é isso que você quer, então eu vou ao seu encontro. Eu ouvi a sua voz, meu filho. Eu vou ao seu encontro. Mas tenha ousadia, querida. Tenha perseverança. Tenha responsabilidade.
Se você quiser vir à frente, querido, falar com Deus, se você quiser ficar no seu lugar, fique à vontade, mas peça para Deus um batismo de consciência, querido. Peça para que Ele te conduza ao arrependimento de forma verdadeira, porque a Bíblia fala que é Ele quem faz isso. Então fala: Deus, o mais vergonhoso ainda é que eu não consigo nem me arrepender dos meus pecados, então ilumine, Espírito Santo, meu coração, para que ao menos eu consiga me colocar num lugar de arrependimento, porque nem isso eu estou conseguindo, Pai. Mas me muda, Senhor, me transforma, Pai. Me torne um filho seu, Senhor. Que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor
Deixa eu ler uma palavra, querido, que Deus falou de você. Por isso, ao entrar no mundo, diz, falando de você, ao entrar no mundo: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. É isso, querido. Deus te colocou no mundo, te formou um corpo e pede para que você não ofereça sacrifícios, mas para que você vire para Ele e fala: Deus, o Senhor tem algo escrito a meu respeito, então eu estou aqui, meu Pai, para fazer a tua vontade. Ele está falando de Jesus aqui, mas como seu sacerdote, o modelo é esse, querido. Um corpo te formaste, e a pergunta é: o que você está fazendo com esse corpo? O que você está fazendo com aquilo que Ele escreveu a respeito de você no livro da vida? Eu vim aqui para fazer a tua vontade, meu Pai. Que essa seja, querido, o nosso desejo e a nossa busca. Amém, gente? Vamos orar, queridos? Pai, o Senhor sabe que eu tentei da melhor forma, Senhor, colocar aquilo que o Senhor me disse, Senhor, ao longo desses dias, meu Pai. Mas, Espírito Santo, só o Senhor é capaz de nos convencer, meu Pai. Só o Senhor é capaz de transformar, Senhor, palavras em vida, Senhor. Só o Senhor conhece a vida de cada um aqui, meu Pai. Tanto você, Senhor, como o Espírito que está em cada um aqui, Senhor. Porque a sua palavra diz que só o homem sabe, só o Espírito do homem sabe aquilo que está dentro dele. Então cada um aqui, Senhor, é consciente de tudo, meu Pai. Assim como o Senhor vê todas as coisas, assim também nós vemos, Espírito Santo. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos honestos, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos sacerdotes sobre cada um de nós, Pai. Ministrar ao Senhor com graça, com responsabilidade, Senhor. Entendendo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. E sabendo que as cadeias que ainda, Pai, estão sobre nós, elas não deveriam estar, Senhor, ou ainda em Ti, Senhor, a possibilidade de liberdade, meu Pai. Que a gente busque a redenção, que a gente busque aquilo que o Senhor promoveu na cruz, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a gente migre, Senhor, de uma servidão, Senhor, de viver à sombra de um mandamento, de uma ordem dada a alguém, Senhor, para sermos filhos, Espírito Santo, para sermos uma casa estabelecida, Senhor, conforme a sua imagem e semelhança, meu Pai. Não construída por mãos humanas, Pai, mas segundo a sua vontade e o teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie ao longo dessa semana, que o seu Espírito continue falando aos nossos corações, Senhor, e nos constranja, Espírito Santo, de tudo aquilo que temos feito, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, querido.